Boa noite a todas e todos. A gente está iniciando hoje o quarto encontro do curso Filosofia da Praxis Global, dando continuidade aos estudos sobre Amilcar Cabral, com o professor Weber Lopes. Já foi bastante elogiado aqui no último encontro, que trouxe vários elementos interessantes aqui para a gente pensar Amilcar Cabral, né, como um intelectual orgânico, para pensar aí, a partir do sul global, o processo de organização da classe trabalhadora, do povo, né, esse processo de resistência. E a gente vai dar continuidade aqui aos estudos com o professor Weber. Boa noite, Weber. Seja bem-vindo mais uma vez e vamos que vamos aí, nossos estudos. Bom, no encontro passado, a gente fez aqui algumas reflexões sobre o Amilcar Cabral, e, sobretudo, no que diz respeito à sua perspectiva de pensar os aspectos relacionados à resistência, não é? E aí a gente tentou fazer algumas reflexões sobre a resistência política para o Amilcar Cabral, não é? Ao mesmo tempo, nós também pensamos aí a resistência no Amilcar Cabral, sobretudo no viés econômico, né? Ou seja, numa perspectiva de pensar formas de olhar a sociabilidade, fazer capturar as raízes pelas quais se efetiva as desigualdades sociais, não é? E qual é o modo de organização social que subsume a humanidade numa condição de degradados, né, enfim, debelados, tá certo? E essa sociabilidade nada mais é do que o modo de produção capitalista, tá certo? Então, quando o Amilcar Cabral sugere discutir a resistência econômica, ele está nos convidando a fazer uma crítica ao modo de produção capitalista, ou seja, a sociabilidade desigual, e ainda nos convida a propor uma outra forma de intercâmbio entre os seres humanos que não seja mediado pelo valor de troca, tá certo? Ou seja, o que o Amilcar Cabral está nos convidando a perspectivar ou colocar como horizonte a superação da sociabilidade e, talvez aí, até parafraseando Marx, fazer com que nós construamos uma comunidade real, não uma comunidade estranhada, tá certo? Nós vimos também que a concepção de partido no Amilcar Cabral é uma concepção onde o partido, enquanto um organismo da classe trabalhadora, deveria ser um instrumento de luta da classe para que a classe trabalhadora pudesse se organizar e também lutar pela superação da sociabilidade do capital, tá certo? Então, esse é um ponto importante, né? E o partido, como a gente viu também no encontro passado, na perspectiva do Amilcar Cabral, o partido não deve ser um organismo que reproduz a divisão intelectual do trabalho, né? Ou seja, aqueles que pensam e os outros que executam. Não. Em termos do cabralino, né, o partido deve ser uma forma de organização horizontal. Isso não quer dizer que não tenhamos que ter, que não tenha que ter quadros teóricos, mas que, ao mesmo tempo, a relação teórica no interior do partido não se deve ser uma hierarquização, tá certo? Hierarquização numa perspectiva como nós conhecemos hoje, nos partidos, sobretudo, burocratizados e etc, etc. Que, aliás, também nós vimos que o Amilcar Cabral combateu, né, essa burocratização no interior do partido, tá certo? É verdade que ele toma do Lênin a perspectiva de partido, né, pensando aí num partido que deve cumprir uma função de articulação e organização, tá certo? Enfim, então, nós também tentamos enfrentar essa discussão que o Amilcar Cabral também nos convidou aí a discutir, tá certo?
Um aspecto, antes de eu entrar no debate da resistência cultural, também, só para retomar um ponto, mas talvez trazendo alguns elementos que nos convida ainda a refletir sobre o Amílcar Cabral, tem a ver com as influências teóricas do Amílcar Cabral, tá certo? Lendo aqui biografias referente ao Amílcar Cabral, do Julião Soares Souza, ele vai também demonstrar uma coisa muito interessante. Primeiro, o Amílcar Cabral, ele era um grande leitor, né? Ele lia de tudo que aparecia na sua frente, né? Primeiro porque ele foi para Portugal, na perspectiva de ser um estudante, né? Vamos lembrar que eu havia comentado no encontro passado que a maioria dos estudantes que saíram da África e foram para a Europa, a ideia é que eles fossem estudar na Europa para serem como se fossem administradores da colônia, uma vez se formando, tá certo? Não é à toa que o Amílcar Cabral tem críticas avassaladoras a esse processo que o neocolonialismo empreendeu no continente africano, que era justamente esse. Qual? Pegar os jovens que eram membros das elites ou que tinham interesse em estudar fora, tá certo? Levavam para o continente europeu. Lá a ânsia era que eles estudassem e depois eles retornassem para a terra-mãe, mas para poder administrar os negócios da colônia. O Amílcar Cabral, quando ele se dá conta de que, na verdade, muitos estudantes africanos iam para a Europa estudar para depois voltar para administrar os negócios da colônia, ele dava o nome de tugas de segunda classe. Os tugas, eu já comentei aqui, né, que eram os portugueses, né, eram chamados pejorativamente como os portugueses. É igual aqui no Brasil a gente chama o policial de rato cinza e verme, né? Então, lá os tugas seria dessa maneira também, tá certo? E aí o Amílcar Cabral tem uma crítica interessante, que ele vai dizer que os estudantes que iam para a Europa e ao retornar, eles eram classificados do ponto de vista hierárquico de tugas de segunda classe, tá certo? E o Amílcar Cabral também teve uma coisa interessante, então, né, nesse sentido. Ele vai para a Europa, chega na Europa para estudar agronomia, né? E ele toma contato com figuras muito interessantes, né? Com intelectuais que estavam discutindo a questão do africano, a questão das condições do africano da África, sobretudo no período do neocolonialismo, né? E ele tomou contato com figuras significativas. Vou citar aqui duas para a gente se balizar, tá bom? Primeiro, o Aimé Césaire. Não sei se vocês conhecem o Aimé Césaire. Ele escreveu um livro chamado Discurso sobre o Colonialismo, né? O Aimé Césaire, ele tem um papel importante na luta pela emancipação dos povos africanos e também no movimento pan-africanista. Primeiro porque o Aimé Césaire levou o conceito de negritude para o interior do movimento, né? O conceito de negritude seria uma forma de reinterpretar as qualificações pejorativas que o africano foi submetido ao longo do período colonial, né, que se iniciou ali com a modernidade. Então, ele transforma aquilo que o europeu colonizador transformou em pejorativo em positivo. Então, por exemplo, negro, que seria sinônimo de trevas, escuridão, algo, entre aspas, negativo, o Aimé Césaire transforma isto em positivo, tá certo? Então, o movimento negritude vai ter um papel importante para os estudantes que estão na França, né? Inclusive no famoso jornal Presença Africana, né? Que foi um veículo fundamental onde circulava poesias, textos de estudantes africanos, e ele foi significativo também para engrossar a luta dos movimentos contra o neocolonialismo, tá certo? E o Aimé Césaire também ele foi importante, por quê? Porque ele influenciou
o Leopoldo Senghor, que foi presidente do Senegal e que também atuava, né, estudou na França e que também escrevia no jornal Presença Africana e que foi uma figura fundamental também para discutir a condição do africano no interior de África, sobretudo no processo do neocolonialismo, mas também o Senghor ele foi fundamental porque ele perspectivava uma sociedade socialista e que via da perspectiva cultural um aspecto fundamental para a resistência e organização dos povos africanos na diáspora, tá certo? Então, por exemplo, ele tem uma famosa frase, até mesmo dialogando com Descartes, vocês devem conhecer a famosa frase do Cogito, do Descartes, que chama onde ele vai dizer o seguinte, Descartes, penso, logo existo, lembra dessa frase, né? Famosa frase do Cogito? Então, o Senghor vai dizer, danço, logo existo, né? Ou seja, trazendo aí um paralelo com uma perspectiva cartesiana, obviamente repensando e reescrevendo o que significa ser africano, qual o papel da cultura para o africano e etc, etc, tá certo? Bom, e uma outra figura também que ele vai ter uma forte influência, ainda o Amílcar Cabral, é do Du Bois, que eu também já havia comentado aqui, mas vale a pena lembrar por que eu estou chamando a atenção a isso. Porque o Aimé Césaire, porque o Amílcar Cabral, ele pegou os famosos congressos, sobretudo o congresso de 1945, que foi o 5º Congresso Pan-Africano, tá certo? E o 5º Congresso Pan-Africano ele foi decisivo. Primeiro por quê? Porque ele já vinha de um lastro de outros congressos pan-africanos, muitas das suas edições ocorreu na Europa, né? E nos Estados Unidos também, o último ocorreu nos Estados Unidos. Mas o que é interessante no último congresso dos pan-africanos? É que nesse congresso participou uma quantidade significativa de estudantes oriundos da África, sindicalistas africanos, tá certo? E, sobretudo, militantes do movimento comunista e pan-africano do mundo inteiro, em especial os Estados Unidos, parte dali da América Central, né, Caribe e etc., e também do continente africano. E foi um momento significativo, por quê? Porque foi em 1945 aonde o nazismo já tinha demonstrado as suas atrocidades, a Segunda Guerra Mundial também já tinha demonstrado as suas atrocidades, e o impacto também do neocolonialismo já estava sendo desvelado e denunciado, tá certo? Foi importante esse movimento, por quê? Porque o Amílcar Cabral, quando ele está participa desse congresso, ele vai tomar contato com intelectuais de tamanho peso. Vou citar aqui o Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah, que eu também mencionei no encontro passado, mas ele também vai ter uma influência decisiva para a formação do Amílcar Cabral, tá certo? O Du Bois também, porque o Du Bois, ele atravessou o final do século XIX e arrastou, né, teve uma vivência histórica assim, de militância no movimento pan-africano, e que também pôde visitar a Rússia, se tornou um comunista, né, um marxista, e que também era uma das principais vozes do movimento pan-africano, tá certo? E uma outra figura também, que é o George Podmore, né? O George Podmore também, que foi um grande intelectual marxista, né? Que via no comunismo uma possibilidade de emancipação da humanidade, tá certo? Eu estou reposicionando esse argumento, lógico, retomando o que eu trouxe, mas trazendo mais alguns elementos, para a gente pensar o seguinte, que o Amílcar Cabral, então, ele não está sozinho, ele está pensando um contexto histórico, né? E mais, um dado muito importante, né? Nesse momento em que o Amílcar Cabral tem uma influência muito forte do Congresso Pan-Africano, há também um dado importante. Ele estudava a maioria dos estudantes africanos, sobretudo de Cabo Verde e Guiné-Bissau, que ia para a Europa, né? Ou seja, países que estavam sob o domínio português,
Quando eles iam para a Europa, eles eram submetidos a um local que era um local importante, né? Era como se fosse um centro nervoso de produção cultural, né? Que era intitulado a Casa dos Estudantes do Império, certo? O que era essa Casa dos Estudantes do Império? Lá se reuniam os estudantes. Estou falando correndo, gente, tudo bem? Então vamos lá, vamos lá. Era uma casa onde se reuniam os estudantes, né? E lá também eles discutiam, por exemplo, temas, né, como o fascismo, né? Vamos lembrar que o Amílcar Cabral também passou por esse período, ele viu o fascismo português, evidentemente, tá certo? Então, ele também participava de um movimento antifascista, né? No entanto, essa Casa dos Estudantes do Império, ele meio que tutelava, né? E meio que policiava as ações dos estudantes, percebe? Isso fazia com que a militância dos jovens africanos no interior de Portugal, e lá também foi possível o Amílcar Cabral conhecer o Agostinho Neto, que lutou pela libertação de Angola, né? Conheceu Mário de Andrade, que é um poeta angolano, que foi uma figura fundamental, que inclusive ele prefaceia uma edição do livro do Aimé Césaire, né? Mas o que é interessante aqui? O Amílcar Cabral e o Mário de Andrade, eles se dão conta que eles estavam sendo meio que tutelados. Por exemplo, rapidamente, só para vocês terem uma ideia. O Amílcar Cabral ele tinha uma preocupação muito forte com a educação política, tá certo? Então, ele, por exemplo, ele encampou um projeto de uma rádio, bem dizer, vou dar um nome aqui, rádio comunitária, hoje no popular, tá certo? De uma rádio comunitária, vamos pensar assim, né? E essa rádio tinha como objetivo educar os trabalhadores. Quando esse projeto toma uma proporção maior, né, torna-se mais complexo, eles são boicotados de realizar esse projeto. Por quê? Porque o Amílcar Cabral tinha a ideia de que todos os meios possíveis, ou melhor dizendo, todos os mecanismos que viessem a educar a classe trabalhadora, tá certo? Era necessário que nós nos apoiássemos, né? Então, por exemplo, a rádio naquele momento era um dos principais veículos de comunicação. A produção de poesia também, os jornais, etc. Bom, ele se deu conta, então, que eles estavam sendo meio que tutelados, né? Então, o que eles vão fazer? Para sair dessa forma de ser tutelado, né? Os espaços serem controlados, eles constroem uma organização chamada Centros de Estudos Africanos, que é o CEA, né? O Centro de Estudos Africanos foi decisivo também, não só para a formação do Amílcar Cabral, mas também para o Mário de Andrade, para uma gama de intelectuais que estavam na Europa, né? Por quê? Porque esses centros de estudos africanos, ele propiciou que os intelectuais estudassem o que é a África. Entende, gente? Então, foi lá que eles começaram a estudar, por exemplo, temas sobre a terra e o homem, ainda a socioeconomia africana, o pensamento negro, os problemas do ultramar na África, né, os problemas do ultramar português e da restante África Negra. Enfim, eram vários temas, e esses temas possibilitou que eles estudassem a África desde os seus primórdios até o contexto do neocolonialismo, percebe? Isso fez com que o Amílcar Cabral despertasse aquilo que ele começou a denominar de reafricanização, percebe? O que seria a reafricanização? Seria, na verdade, se apropriar de uma África que, ora, ou melhor dizendo, desmistificar o que era a África, ou seja, uma África mitologizada, uma África mistificada, e procurar reconstruir, né, capturar o que era, de fato, uma real África. Isso fez com que eles também repensassem o que foi o continente africano, né?
que é uma tarefa que a gente está fazendo aqui, né? Não nos iludamos, que essa discussão que nós estamos enfrentando, a natureza do curso de vocês, nós poderíamos chamar de uma reconstituição da história da África e a América Caribenha, né? A América Latina como um todo, que esse é o empreendimento do curso, me corrija, Joeline, se eu estiver enganado, né? Mas, de qualquer maneira, essa é a tarefa, né? Então, o que o Amílcar Cabral vai fazer? Com essa reafricanização, né, ele vai propor que a África seja estudada, descortinada, e é a partir desse descortinamento da África que muitos estudantes africanos que às vezes iam para lá com o sonho de ser um mero estudante, como, por exemplo, o Amílcar Cabral vai lá fazer agronomia, né? E aí, na realidade, eles vão descobrir não só uma África destroçada pelo neocolonialismo, mas uma África que também tem, do ponto de vista histórico, a sua contribuição para o processo civilizatório da humanidade. Essa reafricanização, ela dialoga muito, inclusive, com o Du Bois. Vamos lembrar que o Du Bois, lá atrás, né, ali na passagem do 19 para o 20, quando ele discute a questão da condição do africano na diáspora, ele diz que a raça negra, esse era o termo usado na época, tem a sua contribuição para dar para a humanidade. Então, o que o Amílcar Cabral está fazendo? Essa reafricanização, na verdade, é isso, é retomar uma África desmistificada, né? Trazer uma África que é histórica, mas, por um outro lado, pensar também as possibilidades de uma autodeterminação da África. Não é à toa que o Amílcar Cabral, muito situado com os pan-africanistas da época, não dava para se pensar a libertação da África, ou, se quiser, de Guiné-Bissau e Cabo Verde, sem que a África não fosse libertada. Entende isso? Então, veja, a perspectiva da emancipação de África, ou melhor, de Cabo Verde e Guiné-Bissau, estava submetida à perspectiva da emancipação do continente africano, tá certo? Bom, tudo isso que eu estou apontando é importante por quê? Porque demonstra o papel de um estudante. Aí vamos lembrar que eu sempre gosto de trazer para a nossa atualidade, né? Qual que é o papel de um estudante? Para o Amílcar Cabral, um estudante universitário, ó, isso vale para nós, hein? Um estudante universitário não é apenas para que ele se torne meramente um técnico, ou um técnico burocrata. Em termos cabralino, o estudante universitário deve, e é isso que ele se deu conta, se apropriar do conhecimento que é monopolizado e disponibilizar esse conhecimento para as massas. Entende, gente? Tudo bem, pode parecer até meio que messiânico, extemporâneo, mas essa é uma tarefa nossa. Aliás, no caso brasileiro, ela é mais hercúlea ainda. Inclusive numa sociedade onde resiste-se, mesmo com políticas e ações afirmativas, a inserção de negros e negros no ensino superior. Então, aliás, a tarefa nossa, educadores, né, que damos aula em cursinho, pré-vestibular, que lutamos pelas políticas de ações afirmativas ou políticas de inclusão e de inserção de negros e negras e os povos originários, remanescentes de quilombos nas universidades, nós temos também que educar não no sentido aqui catequizador, né, não é isso, a educação política, de demonstrar o seguinte, que a tarefa nossa, enquanto estudante, na academia é se apropriar desse conhecimento e pensar em meios de como nós vamos difundir esse conhecimento para fora do ensino superior, dos muros acadêmicos. Eu estou forçando aqui porque era esse o empreendimento do Amílcar Cabral. Aliás, foi esse o empreendimento do Kwame Nkrumah. Foi esse o empreendimento do Samora Machel, do Thomas Sankara, né, e de tantos outros intelectuais que nós conhecemos, que, na realidade, eles fizeram foi isso, né? Eles estudaram, Fanon, por exemplo, né?
Eles vão estudar, participam de um local de excelência, né? Vamos lembrar, por exemplo, o Senghor foi o primeiro escritor no campo da literatura homenageado na França, né? Mas isso para ele era o que menos importava. O que importava para o Senghor era se apropriar da técnica da produção da poesia, da literatura, e como transformar a sua poesia e literatura enquanto forma de ferramenta política, inclusive para denunciar as condições pelas quais os africanos eram subordinados, tá certo? Então, gente, eu estou forçando aqui para a gente entender qual que é o papel de um intelectual orgânico, de um estudioso, né? Eu não estou falando que daqui vai sair um novo partido, não é isso, né? Mas se nós tivermos esse escopo, né, essa bula, essa perspectiva que a gente aprendeu com o Amílcar Cabral e com os outros, com os demais, eu acho que a gente ganha muito nesse sentido, né? Então, esse é um ponto importante que eu queria destacar. Por fim, eu estava ainda trazendo alguns elementos em relação ao Amílcar Cabral, que é muito interessante. Depoimento da esposa do Amílcar Cabral, ela vai dizer o seguinte: no período que eles, pelo que eu li aqui, namoravam, o Amílcar Cabral não aparecia, né, não tinha um encontro que ela tinha com ele que ele não estava portando livros. Então, ele era um leitor de Dostoiévski, Graciliano Ramos, olha que coisa interessante. Aliás, Gilberto Freire também, né? Leitor também de Engels e de Lesk. O Lesk, que foi aquele famoso autor do livro O Liberalismo Europeu, tá certo? Então, vejam, ele era um grande erudito, né? Pelo fato dele ter essa sua erudição, ele era até um ponto fora da curva, considerando os estudantes de agronomia, né? Porque onde já se viu um estudante de agronomia tá lendo Engels, né? Não sei se lê, né? É difícil, tá? Não sei como é que está o curso hoje de agronomia, etc, etc. Né? Tá certo que eu conheço um pessoal legal, porreta ali do Recôncavo Baiano, tive lá um tempo para dar um curso para o pessoal das ciências agrárias, e eles não brincam em serviço, não. Liam tudo sobre reforma agrária, terra, enfim, a luta da terra no Brasil, né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, né, o Amílcar Cabral, então, ele foi fundamental nesse sentido. Bom, eu estou dando esse quadro, trazendo alguns elementos, né, inclusive, talvez enriquecendo o que eu já havia abordado no encontro passado, para a gente entrar no tema da cultura, tá certo? Né, que é um tema aqui que me parece que ele é um dos temas centrais também da nossa reflexão, né? E eu havia comentado no encontro passado que o Amílcar Cabral também vai discutir o tema da cultura, tá certo? Tudo bem, gente? Cansou já? Vamos embora. Desculpa, Joeline, eu sou talvez um pouco prolixo e tal, mas vamos embora, desculpa aí, né? Mas vamos lá. Então, o tema da resistência cultural é um tema candente para o Amílcar Cabral, e que, aliás, uma atenção aqui, esse é um ponto, por isso que eu quero insistir no tema da cultura. Talvez aqui nós temos alguns elementos para pensar por que o capital, a nível mundial, e aqui no Brasil nós estamos sentindo isso, tem se apropriado da produção cultural como forma de entretenimento. Eu quero trabalhar isso, daqui a pouco vai ficar melhor. Então vamos pensar aqui no Amílcar Cabral, vai. Para o Amílcar Cabral, a resistência cultural deve construir uma nova cultura para outra organização societária, tendo em vista que a tarefa primordial dos revolucionários é a liquidação da cultura colonial e os aspectos negativos da nossa própria cultura, do nosso espírito, do nosso meio. Temos que criar uma cultura nova. Eu estou aqui eu vou ler de novo, porque eu esqueci de dizer que eu estou citando o Amílcar Cabral, tá? Então, vejam. Amílcar Cabral dizendo, nosso papel revolucionário é a liquidação da cultura colonial e os aspectos negativos da nossa própria cultura e do nosso espírito, do nosso meio.
Temos que criar uma cultura nova, baseada nas nossas tradições também, mas respeitando tudo quanto do mundo tem hoje e a conquista para servir ao homem. Então, vejam, para o Amílcar Cabral, cultura não é um dado estático. Cultura não é voltar lá para trás da história e achar que isso é cultura. Eu lembro uma vez que eu fui num congresso apresentar um trabalho em Brasília, e aí tinha um moço vendendo batas africanas, né? Aí eu falei, pô, quanto tá bata e tal? Ele, 400 pau. Eu falei, mas 400 aí fica difícil. Ele, não, mas vem da África. Eu falei, não, da África não é, porque a Irlanda é uma das maiores monopolizadoras de produção de turbantes e de panos africanos. O que eles fazem é produz os panos e manda para a África e é vendido, e nós compramos ela achando que é da África. Mas, na verdade, o processo de mais valor que é realizado para produzir o pano é na Irlanda. E passa para a África, que eles monopolizam essas roupas. É igual a C&A. A C&A monopoliza calçadinhos aqui. Lá na África, eles monopolizam as batas, os panos que vão ser feitos, como batas, as roupas, os turbantes e etc. Só que aqui se interpreta, de uma maneira enviesada, o que é resgatar a África. Se identificar enquanto africano no Brasil não é usar a bata. Isso não é um fator determinante. Mas é nos conectar historicamente, né, procurando entender qual é a nossa raiz histórica e qual povo pertencemos. O fato de eu não estar usando turbante ou uma bata não quer dizer que eu não seja africano na diáspora, tá certo? Então é isso que o Amílcar Cabral está nos convidando a refletir, né? É também mudar as nossas tradições, respeitando, inclusive, o que há no mundo hoje, percebe? Vamos mais um pouco, daqui a pouco a gente discute melhor. Então, mas eu quero forçar numa coisa. A resistência cultural é pensar uma cultura nova, uma nova humanidade, uma nova cultura, porque a cultura não é estática, tá certo? E nesse sentido, então, resistir à cultura colonial não significa manter as mesmas práticas realizadas pelos africanos há 500 anos ou 1000 anos. Aqui eu estou citando o Amílcar Cabral, né? Conforme presenciamos, inclusive na atualidade, visto que o líder reconhecia nos africanos a sua cultura e afirmava que os elementos da cultura africana não acabaram e devem ser mantidos, por exemplo, a dança, a música, o ritmo, né? O ritmo próprio da África. Entretanto, advertia o Amílcar Cabral, abre aspas, mas ninguém pense que o tambor é só da África. Que ninguém pense que certas maneiras de se vestir são só da África. Que as saias de palha, de folhas, de palmeira e etc., tá certo? Que ninguém pense que comer de mão é só da África. Veja, então o que ele está nos convidando a pensar, né? Achar que usar saia, né, é uma cultura meramente africana? Não, né? Eu quando estudava aqui na graduação, aqui em São Paulo, tinha um estudante, ele era branco, ele ia de saia xadrezinha. Aí depois ele falou que estava cultivando a cultura escocesa dele, né? Tudo bem, mas a questão central aqui é isso, aqui. Quando o Amílcar Cabral nos convida a refletir a questão da cultura africana, faz com que nós repensemos, inclusive, o que é a cultura, né? Aí ele continua, abre aspas, todos os povos do mundo passaram por isso. E há ainda povos no mundo, no Brasil, por exemplo, que estão piores do que nós nisso, como na Indonésia, na Polinésia, no extremo asiático, tá certo? E continua. Sendo assim, a defesa intransigente da cultura africana não se reduz aos aspectos contraproducentes da cultura africana. Pelo contrário, reproduzir tal crença é assimilar a ideologia burguesa em África, reforçando as crenças obscurantistas e contribuindo para manter o atraso cultural das massas trabalhadoras. Isso que o Amílcar Cabral vai dizer. Então, por exemplo, tem um dado também que a gente tem que considerar, né?
essa ideia de achar que o africano é um povo ágrafo. Vocês devem já ter escutado isso. Não, é que nós temos uma cultura oral, a gente registra. Não é bem assim. Hoje já há estudos demonstrando que o africano não registrou só as suas histórias e passou a sua história somente pela cultura dos griots, pela tradição dos griots. Né? Os griots, como a gente sabe, eram aqueles contadores de histórias que iam passando as histórias de geração em geração. É verdade, isso é importante e existiu e ainda existe. No entanto, isso não quer dizer que a cultura africana se restringe à cultura ágrafa, ou melhor dizendo, à cultura oral. Né? Vamos lembrar que antes da colonização, vamos pensar aqui o período que se convencionou chamar de do período helenístico. Lembra do período helênico, né? Da Grécia, lá, a fusão da Grécia com a cultura asiática? Na verdade, foi a fusão da cultura grega com africano e asiático. Né? E quais são uma das maravilhas que o Alexandre Magno se depara, que ele monta até a Biblioteca de Alexandria? É um conjunto histórico significativo de livros, de registros de povos africanos, dos africanos, e que foi fundamental, inclusive, para alavancar a civilização europeia. Tá certo? Então, eu repito aqui, a defesa intransigente da cultura africana não se reduz aos aspectos contraproducentes da cultura africana. Pelo contrário, reproduzir tal crença é assimilar a ideologia burguesa em África, reforçando as crenças obscurantistas e contribuindo para manter o atraso cultural das massas trabalhadoras. Tá certo? E ainda, a cultura e o seu impulso têm ligação com o desenvolvimento econômico. Ou seja, na medida em que a economia se desenvolve, a cultura também se torna complexa. Então, veja, o Amílcar Cabral ele tinha consciência de que as culturas não são homogêneas, inclusive no interior dos diversos povos africanos. Tá certo? Então, nessa direção, o Amílcar Cabral dizia que fazer cultura de resistência para conservar aquilo que de fato é útil e construtivo, mas na certeza de que, à medida que avançamos, a nossa roupa, a nossa maneira de comer, a nossa maneira de dançar, de cantar, tudo tem que mudar aos poucos. Quanto mais a nossa cabeça, quanto mais a nossa cabeça, o nosso sentido das relações com a natureza e até as nossas relações uns com os outros. Entende, gente? Então é isso, né? Ele está nos convidando a refletir e entender que as coisas mudam, né? Vamos pegar um exemplo básico aqui, né? Talvez eu saia do tema, mas é só para a gente pensar. Eu sou de uma geração da década de 90 de rappers. Então, os rappers usavam... Quais eram as vestimentas dos rappers? Calça larga, camisa grande, né? Isso é uma influência muito forte, por exemplo, de rappers norte-americanos, por quê? Muitos rappers norte-americanos homenageavam, lembravam determinadas vestimentas para denunciar a condição dos presos, dos presidiários e etc. Tá certo? E também porque teve um grupo de rap lá dos Estados Unidos, o NWA, que eles estavam atrás de patrocinador, mas eles eram um grupo muito pobre, né? Não tinham reverberação. E aí a Raiders, que é um time lá de, se eu não me engano, de beisebol, deu lá as vestimentas para eles, né? Então todo mundo começou a imitar o NWA, tá certo? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: usar roupa larga na década de 90 era um estilo de rapper. Só que hoje os rappers também usam roupas engomadinhas, calças justas e etc, etc. Isso mudou a essência do rap? Não. A questão é que a história muda, as coisas mudam, os penteados mudam, as roupas também mudam e os estilos também vão mudar, tá certo? Então é nesse sentido que o Amílcar Cabral está nos convidando, né? Então veja, seguindo os passos do Amílcar Cabral,
verificamos que a cultura é arma, organização e preservação das especificidades, potencializando e enriquecendo o gênero humano. A cultura possibilita aos seres humanos o intercâmbio, a troca, aprender uns com os outros. Todavia, a universalização é obstaculizada em detrimento da cultura do colonialismo. Portanto, Amílcar Cabral defendia que a complexificação cultural tem de ser interligado com a ciência, ou seja, a cultura teria de explicar as leis da natureza, produzir conhecimento, né? Por esta razão, ele aludia, abre aspas, a nossa cultura deve se desenvolver numa base da ciência. Deve ser científica, quer dizer, não acreditar em coisas imaginárias. A nossa cultura deve evitar amanhã. Qualquer um de nós pensar que o relâmpago é mostra de que Deus se enraiveceu. A trovoada e a voz do céu que fala, ou uma ira furiosa. A cultura pode explicar as trovoadas, que as trovoadas são nuvens que se chocam, e que o barulho é um encontro de nuvens, e por fim, que os raios nada mais são que a faísca elétrica, que por condições especiais cai na Terra. Então veja, a cultura não é para manter algo para, entre aspas, manter o obscurantismo. Pelo contrário, ela tem que desvelar. A concepção de cultura para ele casa com a concepção de arte do Leonardo da Vinci, por exemplo. Da Vinci, vamos lembrar que arte para o da Vinci era ciência. Para se fazer uma obra de arte era necessário estudar, inclusive as leis da natureza, para que de fato a obra de arte pudesse colocar o indivíduo em contato com o gênero humano, tá certo? Mais um pouco. Então a cultura deveria ser baseada na ciência, onde todos deveriam ter acesso, seja a música, o teatro, obras de arte e literatura. A cultura como meio de resistência deveria combater o alcoolismo e todas as formas de empecilhos ao desenvolvimento intelectual e humano. Então, cultura é para elevar. A elevação humana, ela possibilita que o humano se torne, se identifique com o gênero humano, né? Ou seja, a cultura seria um arcabouço para a educação revolucionária e também para celebrar, festejar e lutar. Promover a cultura de resistência é desvelar as contradições do real e conclamar as possibilidades humanas, disciplinar, organizar e propagandear a luta e a resistência. Tá certo? Então, veja, o que é interessante aqui? Essa reflexão do Amílcar Cabral, ela não está isolada. Se vocês estudarem o movimento revolucionário em Moçambique, vocês vão ver coisas interessantíssimas aí. Basta vocês pegar, por exemplo, quando o Moçambique fez a revolução, a primeira coisa que o Samora Machel promoveu, gente, sabe o que foi? Uma mostra de cultura popular. Sabia? O que ele mais promoveu foi festivais de cultura popular. Percebe? E esse festival de cultura popular, ele era interessante porque não é à toa que o Samora Machel partia da ideia de que a dança e o canto também seria uma forma de educar para revolucionar. Entende? Tem uma dança muito cultivada em Moçambique, na época, que chamava-se Nequala. Não sei se vocês já ouviram falar dessa dança Nequala. É uma dança que nasceu dos trabalhadores no período do apartheid, que era uma dança que tinha como finalidade denunciar a condição que os africanos na África do Sul eram subordinados dos trabalhadores das minas. E essa dança Nequala, ela era uma dança fundamental, porque para além de trazer a harmonia,
né, de conclamar, de juntar, de agregar, ela também possibilitava discutir e refletir a condição que os trabalhadores sul-africanos se encontravam no período do apartheid, tá certo? Essa dança Nequala, a sua tradição, foi tomada emprestada em Moçambique e era uma das danças mais utilizadas naquela região, inclusive no período da Revolução, tá certo? Bom, vocês devem ter assistido aquele famoso filme Grito de Liberdade, no Levante de Soweto, né, onde as pessoas vão para a luta fazendo o quê? Cantando, não é? Então, vejam, a dança é isso que o Amílcar Cabral está nos convidando a pensar, tá certo? É verdade que assim, o nosso objetivo aqui não é travar uma discussão sobre a questão da cultura, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse ponto é importante porque nos convida a refletir o papel da cultura, né? A redesenhar e ver o quão significativo é o papel da cultura, tá certo? Não é à toa que, se vocês pegarem essa discussão da cultura do Amílcar Cabral, ela está presente também no livro do Clóvis Moura, Sociologia do Negro Brasileiro. Convido vocês aí, talvez vocês devam ter acesso, evidentemente, né, mas tem um capítulo no livro do Clóvis Moura, Sociologia do Negro Brasileiro, aonde ele vai discutir o seguinte, tem um capítulo lá intitulado A Cultura não substitui a luta de classes. E é justamente nesse sentido que o Clóvis Moura está discutindo, ancorado no próprio Amílcar Cabral, né? Onde ele vai dizer o seguinte, que o papel da cultura é esse, é de agregar, de elevar o gênero humano, né? De fazer com que o ser humano, de fato, se veja pertencente à comunidade humana, mas que ela tenha que ser utilizada enquanto uma ferramenta de luta, tá certo? Então, por fim, mas eu ainda vou avançar, que eu tenho mais um aspecto da resistência, né? Mas, por fim, eu queria dizer também um outro dado. Se vocês pegarem todos os processos de ruptura da história da humanidade, sobretudo a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa, qual foi o primeiro estupim da Revolução Francesa? O ciclo cultural do Iluminismo, não é? O Iluminismo foi um movimento cultural significativo que foi inflamando, né? Lógico, influenciou figuras como Robespierre, etc., mas o caldo cultural que era difundido, né, naquele contexto, ele foi fundamental para agregar e para impulsionar a revolução. Isso não é estranho, por exemplo, com as tentativas de revoluções. Se a gente for pegar a arte na Comuna de Paris, né, já tem discussões sobre isso, papel da cultura. A arte no período da Revolução Russa, não é? A Prolet Cult, a Agite Prole e outras próprias, Agite Prop, e tantas outras formas de organizações culturais foram fundamentais. Isso não foi diferente com as revoluções, por exemplo, nos países africanos, né? Aliás, nos Estados Unidos e Brasil também. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, é que a cultura, ela historicamente é uma ferramenta de politização, não é? De agregação e de educação política. Então, talvez aqui nós temos alguns elementos para entender por que o capital tem se apropriado da cultura, e desde a década de 70, vamos lembrar. Aqui no Brasil veio agora, Sistema S, né, SESC e etc. Vejam, hoje mesmo, quem tem monopolizado a produção cultural no Brasil? São as instituições privadas. Se a gente for olhar, grosso modo, né, os circuitos culturais, por exemplo, a tradição do teatro do oprimido, né, teatro brechtiano e etc, etc. Se a gente for pegar historicamente, os anarquistas trabalhavam muito com teatro, né? Aliás, o Abdias do Nascimento trabalhou muito a questão do teatro experimental do negro, etc. Veja, eu estou querendo aqui convidar vocês a gente refletir o seguinte,
A burguesia sabe que, historicamente, um dos elementos fundamentais para também a organização da classe é a produção cultural. Não é à toa que hoje eles têm se apropriado da cultura. E mais, hoje agora ela está até gerando emprego, a cultura. Né? Antigamente fazia-se teatro para descortinar. Hoje faz teatro porque também é uma forma de empregabilidade, uma forma de entretenimento, e etc, etc, etc. Né? Enfim, então eu acho que aqui nós temos elementos importantes. E ó, uma coisa é o Amílcar Cabral, que escrevia poemas, poesias, etc. Mas tem um dado importante aqui, eu quero avançar, mas só para a gente guardar. A África foi um local frutífero de produção cultural. Não é à toa que depois, ali na passagem no começo dos anos 2000, vamos lembrar que se começou até a vir uma tradição de uma literatura pós-colonial, né? Vocês devem conhecer Pepe Tela, né? Estudiosos, né, africanos, que inclusive filhos de revolucionários que viram as revoltas, né, as revoluções, os movimentos de libertação. Hoje eles estão contando essas lutas que eles viram, ainda pequenos, nas suas obras literárias, não é? Depois, hoje, a gente tem uma influência muito forte, Mia Couto e tantos outros mais. O que eu estou querendo dizer aqui, então, é o seguinte, é que, historicamente, a cultura tem um papel decisivo também. Percebe? Ela não pode ser vista apenas como um aspecto do entretenimento. Ela é arma, ela é luta, ela é forma, de fato, de agregar, de descortinar, de conclamar, né? E desvelar o movimento da realidade, tá certo? Bom, por fim, gente, o Amílcar Cabral também ele termina aquele seu livro onde ele vai discutir a questão da resistência armada, né? Então ele vai dizer o seguinte, que a resistência armada é o desmantelamento das forças do inimigo. Liquidar os tugas, na época, colonialistas, pois estes são contra o povo, contra a emancipação, e por essa razão deveriam ser liquidados. Para o Amílcar Cabral, a resistência armada tem de ser tática de luta, além de estratégia geral. Evitar a morte dos pertencentes ao partido, a fim de garantir a luta contra o colonialismo. Preservar a vida dos guerrilheiros e obter a vitória da classe trabalhadora. Então, o Amílcar Cabral se orgulhava ao enfatizar que nas guerras, que na África, quer na África, quer fora da África, tem morrido muito pouco sangue, muito pouca gente. Muito pouca gente em relação àquela que podia morrer nas nossas condições concretas. Então, não é uma luta armada para debelar a humanidade. Né? Vamos lembrar, o Amílcar Cabral era um humanista, assim como Vitor Serge, né? E tantas outras figuras. Né? Então, o Amílcar Cabral ele tinha a convicção de que a liberdade teria de ser garantida através da força. E quanto aos tugas, estes não cederiam o poder pacificamente. Daí a perspectiva de combater a opressão pelo viés da luta armada. Conforme afirmava o Amílcar Cabral, já estou terminando, tá? No quadro do destino do nosso povo, que nós próprios estamos a criar, no quadro das exigências da história do nosso tempo, o nosso partido é que tem a missão de, através da resistência política, econômica, cultural, e agindo duramente, necessariamente, na resistência armada, abrir este nosso povo à segurança necessária e a certeza de que amanhã há de viver um progresso. Essa é a nossa missão, vai dizer o Amílcar Cabral. Então, vejam, se a gente for pensar aqui nesse quadro que eu dei, o Amílcar Cabral, então, ele é um pensador de estatura, né? As suas proposituras, a maneira de como mergulhou na luta pela emancipação humana, e, sobretudo, por acreditar que seria possível uma outra forma de organização social. Né? Isso que fez do Amílcar Cabral uma grande referência para todos aqueles que acreditam num outro modelo de organização social.
A preocupação em discutir com o povo, abordando temas complexos, cujo fito estaria em oferecer à classe do trabalho os elementos para melhor entendimento referentes às determinações do movimento do real, as conversas duradouras e formativas, onde o centro estaria na tradução da realidade, evidenciar que existe a possibilidade de consolidar uma sociabilidade sem que haja mediação do Estado aos problemas encontrados pelos seres humanos, e ainda discutir com a classe trabalhadora a possibilidade da superação do Estado e todas as formas de poderes estranhos ao homem, ou seja, dialogar com a classe a possibilidade da eliminação da divisão social do trabalho, do dinheiro e de toda forma de estranhamento. Talvez em nossa atualidade, ler, aprender, apreender, conhecer a história de luta como a de Amílcar Cabral e tantos outros ativistas que tivemos, pode nos fornecer as bases para a melhor captura da nossa atualidade. Pois sabemos que o nosso passado não é definidor. Todavia, aprender com o passado pode fornecer elementos para que nós possamos capturar o presente e tirarmos poesia do futuro, né? Então, me parece que o Amílcar Cabral, ele é um pensador dessa natureza, né? É verdade que ele não viu a revolta cabo-verdiana, vamos lembrar que ele foi... há documentários dizendo que ele foi assassinado por traição no interior do próprio partido, vamos lembrar que ele foi o fundador do PAI-GC, né? Eu até iniciei o nosso encontro, o primeiro encontro, falando um pouco, né, da formação do partido. Ele foi assassinado, ele não viu a revolta cabo-verdiana, né? Mas, de qualquer maneira, ele foi vítima de uma traição, não viu a revolta, né? De fato, depois a revolta malogrou, né? Na realidade, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau ganha a sua emancipação em 1973, né? Mas, de fato, depois ela foi aí, a revolução ela foi minguada, como todas as tentativas de revoluções no continente africano como um todo, né? Isso aqui, obviamente, é tema para outras discussões, né? Mas o importante aqui apontar é o papel que o Amílcar Cabral teve para a emancipação de Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do continente africano como um todo, né? Visto que ele participou das lutas também, né, em Angola e etc, etc. Tá certo? Por fim, eu acho que tem um trabalho do Amílcar Cabral, depois eu posso socializar com a Joeline. Aliás, eu peço até desculpa que eu fiquei, mas não consegui, mas eu vou socializar o material. Tem um livro dele, talvez vocês devam conhecer, um dos livros mais importantes do Amílcar Cabral, chamado A Arma da Teoria, que é um clássico, é um livro muito bonito, muito importante, aonde a gente vai aprender justamente, vai pegar, né, capturar alguns aspectos que eu tentei discutir aqui, né, que é o papel dele, né, na educação popular, né, como que ele pensava a organização, né, à toa que a Arma da Teoria são 2 volumes, e o subtítulo é Unidade e Luta, né. Talvez o Amílcar Cabral, com a sua perspectiva humana, da sensibilidade, ele não se deu conta que no interior da própria organização dele teria ele sido traído, né, e morto e assassinado pelo próprio, né, por membros que, em tese, talvez ele nem imaginaria que seria, né. Há documentários, se vocês digitar no YouTube, tem muitos documentários, tem francês sobre o Amílcar Cabral, e tem um muito bonito que fala do movimento pan-africanista, e aí toca no Amílcar Cabral, que é, inclusive, feito pela TV angolana ou cabo-verdiana, e que a TV Brasil exibiu. É uma série sobre o movimento pan-africanista. E, por fim, tem também no YouTube, tem uma série de documentários, acho que tem umas 50 edições, só sobre movimentos de libertação na África. E aí também tem episódios dedicados ao Amílcar Cabral, tá certo?
Gente, eu acho que eu estendi, eu não sei se eu dei conta, né? Volto a dizer, lacunoso, mas é um ponto de partida para a gente discutir aqui, tá bom? Maravilhoso, Weber. Obrigada. Muitos elementos aqui para a gente ficar pensando, inclusive sobre a articulação entre o que Gramsci chamaria aqui de guerra de posição e guerra de movimento, né? Como ele consegue articular aqui dialeticamente, né? Tem uma passagem, né, em que ele vai dizer que não, que você trouxe aqui sobre a resistência cultural e resistência armada, né? Ele vai dizer que não chega a produzir, né? Mas fazer boa política e guerra e não avançar culturalmente, né? Segundo ele, né, nessa linha de raciocínio aqui, ele se aproxima, se afina aqui com o aspecto que o Gramsci vai dizer, né, essa guerra hegemônica, no caso, nessa construção dessa hegemonia do domínio e da direção, quando se ganha a direção, essa guerra é ganhada realmente, ela chega à vitória, né, como ele vai dizer aqui, problematizar, inclusive nessa linha também de que a filosofia da praxis não é a filosofia, a perspectiva do consenso, né, mas é do conflito, né, como ele bem vai dizer aqui nesse caminho também para a construção dessa vitória, né, desvelar a verdade que é revolucionária, não mentir, inclusive de que nessa caminhada as derrotas, né, têm que ser colocadas na esteira, né, para ser pensada historicamente, né, numa visão realmente historicista do caminho de construção dessa vitória, como ele vai bem falar aqui, né. E nessa visão historicista que ele vai pensar não com ansiedade histórica, né, mas uma paciência histórica de que esse amanhã dessa vitória, né, se constrói bem hoje, né. Então, em alguns momentos ele vai falar, né, que a gente se constrói agora com vocês, mas não são vocês, né, são os seus filhos e os filhos dos seus filhos, né. Então, essa visão ampla, histórica e dialética, quando ele articula, né, o processo de pensar uma unidade a partir da unidade, né, da unidade de pensar aí a luta nacional, mas também articulando com uma visão internacionalista. Então, ele está sempre aqui nessa dialética historicista, né, numa praxis, como você bem falou no encontro passado. Então, fica aberto para quem tiver questões, né, quem tiver, já quiser colocar. Tem vários pontos aqui bem interessantes para a gente pensar como ele amplia, né, não reduz aqui essa concepção de cultura, né, cultura como uma arma da crítica, né, para a construção de possibilidades e de possibilidades de um novo modo de vida social, né. E atento, inclusive, à necessidade de articulação, inclusive nesse movimento dialético também, né, de conservação e superação daquilo que vem. Ele não lança fora tudo que o colonialista trouxe, né, mas absorver também aquilo que é de bom, como você falou, né, para o desenvolvimento humano, como a perspectiva científica, né, e a literatura, o ler e escrever, se apropriar de uma visão científica que desmistifica e essa visão metafísica da realidade, né, potencializa, fomenta, né, esse potencial revolucionário, inclusive uma visão cultural muito mais articulada no viés historicista e humanista mesmo, né. Eu acho que talvez tenha sido tão claro aqui, tantos elementos, né, que a gente tem alguém colocando aqui os elogios chegam, né, e as questões, né, dizendo, não tenho questões por enquanto, né, mas vamos ver aqui. Chegando algumas aqui. Né, o Everton Belo está parabenizando pela aula, né, e aí coloca a questão se é possível pensar uma aproximação entre a concepção de cultura em Amilcar Cabral e a noção de batalhas culturais em Antônio Gramsci. O William pergunta se existe um discurso por parte de determinados setores do marxismo brasileiro da necessidade de nacionalizar o marxismo a fim de construir uma praxis revolucionária que se articula com as particularidades do Brasil. O elemento que você trouxe de caráter pedagógico e revolucionário da cultura, dita por Cabral, seria um desses elementos para essa nacionalização do marxismo? Então, por enquanto, a gente tem aí duas questões, temos tempo, então, enquanto o Weber vai desenvolvendo essas, o chat continua aberto para quem tiver mais questões. Weber, por favor.
Então, acho que no caso, pensando aqui a primeira questão, né, dessa relação do Gramsci com o Almir Cabral, acho que a professora já trouxe elementos, né, que nos permite a pensar essa aproximação, mas, na verdade, tem um dado que a gente tem que considerar que me parece que o que havia em Gramsci, por exemplo, e no Almir Cabral, no Kwame Nkrumah, no próprio Lênin, ou seja, nesses clássicos que a gente está aqui tentando enfrentar, me parece que é algo que não se tem hoje, que é o quê? Na verdade, não é que o Gramsci tinha uma fórmula para pensar maneiras de atuar com a classe trabalhadora, mas não, é que o que ele tinha era sensibilidade de entender quem é o povo, né? Pega o texto dele, a questão meridional, né? Sabe, são questões básicas que o que eles procuraram fazer era aquilo que eles aprenderam com o Marx, que era partir da realidade concreta. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque às vezes as pessoas querem tentar, às vezes as pessoas querem ler os cadernos do Cárcere, do Gramsci, aquele famoso Intelectuais e Organização da Cultura. Tem um outro, Literatura Popular e Vida Nacional, um negócio assim, é um livro também do Gramsci. Eles acham que o Gramsci tinha um modelo de como chegar no povo, mas não era essa a questão. É que o Gramsci tinha uma capacidade, primeiro, de conhecer o que é o povo, né? Que coisa que hoje não se conhece muito, né? As pessoas têm uma certa animosidade hoje de estar com o povo. Aliás, só essa diferenciação que eu estou fazendo aqui já incorre num erro, que dá a impressão de separar a gente do povo. E quando, na verdade, nós somos pertencentes a uma classe, a um grupo e etc. E cabe a nós conhecer a realidade na qual nós estamos mergulhados. Estou querendo dizer aqui o seguinte, aqui, em Gramsci, em Almir Cabral, em Rosa Luxemburgo, por exemplo, eu tenho livros aqui da Rosa Luxemburgo que são cursos que ela dava para a classe trabalhadora. Ela não era só uma agitadora, para usar um termo até, talvez, nem tão correto, né? Mas, assim, a Rosa Luxemburgo estava lá, atuando, discutindo, debatendo, travando posição no interior do partido e etc, etc. Mas também ela estava lá, dava seus cursos. Então, vejam, é que o que eles tinham é algo que talvez nós devamos resgatar. Quais os mecanismos que nós vamos construir para estabelecer uma relação com a classe trabalhadora? Percebe? Esse é o ponto. Então, vejam, o que o Gramsci capturou foi o que o Almir Cabral capturou, né? Então, por exemplo, o famoso debate da filosofia para o Gramsci, né? Então, quem é filósofo para o Gramsci? Todos nós. O problema é que houve uma captura do que é filosofia, do que é ser filósofo, e isso fez com que nós pensássemos que a filosofia é um atributo de um cara que fica lá filosofando com as categorias, etc. Não é isso o filósofo para o Gramsci. Filósofo para o Gramsci, e aí eu acho que o Almir Cabral também fazia esse mesmo percurso, é aquele que possibilita qualificar a indagação para capturar e extrair os elementos que nos permite entender o real. Que era isso que o Marx fazia. Né? Então, nesse sentido, eu acho que os clássicos que a gente teve, como Rosa Luxemburgo, Bucari, por exemplo, peguem os Panteras Negras, né? Vamos pensar os Panteras Negras. Eles tinham uma coisa básica. Qual? Primeiro, as pessoas aqui, para pensar, tem que ter pelo menos um café da manhã. Então, vamos promover café da manhã para as pessoas. A partir do café da manhã, a gente vai discutindo, refletindo qual que é o nosso papel no bairro e etc. Essa é a educação política. Não existe um formato, né, um modelo de como a gente... Não é isso, é só olhar para o mundo. Extrair os elementos que nos permitam dialogar, discutir, estabelecer uma relação com as pessoas. O Almir Cabral tinha isso, o Gramsci tinha isso. Vamos lembrar, tem documentários, e isso já é público, né?
do Che Guevara lá trabalhando com os operários lá em Cuba, né? Então, quer dizer, é isso, eu acho que tem uma coisa, não sei se aqui tem historiador, né? Mas se não tiver, também não estão perdendo muito, embora eu sou historiador, mas veja, tem um autor muito importante que a gente lê muito na graduação, pelo menos lia, né? Que é o Jorge Roudet, não sei se vocês conhecem. Ele tem um livro chamado A Multidão na História. Ele e na verdade, o Jorge Roudet e o Christopher Hill são dois historiadores que nos permitem pensar o que é povo. Povo é uma classificação vazia, sabe? Não resolve. É igual aquela discussão que o Marx está fazendo com os economistas clássicos, quando eles falam população. O que é população? População não explica nada. Veja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que o que nós temos que talvez recuperar é essa sensibilidade e a capacidade de interlocução com as pessoas, com a classe trabalhadora. Que era isso que os rappers, estou pensando nos rappers aqui na época, tinha, que era muito forte. Na década de 90, quem que discutia e demonstrava que no Brasil ainda havia os resquícios da ditadura militar, os grupos de extermínio, Pé de Pato e outros mais? Era o rapper. Aquela famosa música do Racionais, Pânico na Zona Sul e tal, tal, tal. Enfim, eu só estou dizendo isso porque não precisa o cara ter um manual para atuar, né? Ele só precisa, na verdade, ter uma capacidade de interlocução. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem aproximações do Gramsci com o próprio Amílcar Cabral, que, aliás, essa é uma discussão que não é nova. Vamos lembrar que os marxistas, entre aspas, revisionistas, Thompson, Raymond Williams, Stuart Hall e etc., procuraram no Gramsci, né, elementos, inclusive, para repensar o que é a classe trabalhadora e etc, etc, etc. Né? Então, é um pouco nesse sentido que eu acho que tem... É lógico que nessa capacidade de captura, de diálogo, você está disputando posição. Aí é a famosa guerra de posição, né? A disputa de hegemonia, etc. Porque, por exemplo, vocês devem acompanhar um rapaz aí, que eu respeito muito ele, um mocinho que é estudante da USP aqui em São Paulo, né? Ele tem até um canal no YouTube, ele chama-se Chavoso da USP, né? É um rapazinho muito novo, estuda ciências sociais ali na USP, e ele procura o quê? Destrinchar um pouco aquilo que ele aprende com o público que ele é referência, a galerinha que curte um funk e tal, tal, tal. Acho que isso não invalida a discussão, acho que é importante, né? Porque nós temos que estar onde as pessoas estão. Nós temos que estar aonde, para usar um termo que eu não gosto muito, aonde o povo está. E para estar com aonde o povo está, a gente precisa também dialogar e se sentir pertencente ao povo. Vamos lembrar que o Goethe dizia que um dos melhores lugares, na época, o Goethe partia dessa perspectiva. Um dos maiores locais para se conhecer a humanidade é ir nas feiras. Né? O Goethe discutia isso. São as feiras. E é verdade, vá na feira. Tudo bem, a gente está mediado hoje pela fruta e tal, vai lá buscar banana, maçã, ver aquele cara que está gritando só naquele dia, né? No sábado, no caso aqui onde eu moro. Mas veja, é lá que você vê o povo, não é isso? Você, sabe, você está no mundo. Percebe? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Agora, com relação à questão do Edgar, que ele coloca aqui da questão Não, na verdade é uma questão do William, né? Que ele trabalha aqui a questão do veja, do nacionalismo, né? Na verdade, aí é outra questão também que a gente vai ter que enfrentar. Ao meu juízo, não se trata de um marxismo, de uma nacionalização do marxismo, né? Ou de pensar um pouco a partir da sua questão, né? De pensar a nacionalização do marxismo. Eu acho que o marxismo, primeiro a gente tem que pensar ele no plural, né? O imbróglio já começa aí. Mas, se a gente for ainda ter como referência
O Amílcar Cabral, eu acho que ele traz elementos importantes para pensar o quê? E que eles nos trouxeram, nos deram isso como exemplo, né? Eles partiam da perspectiva de entender a realidade na qual eles estavam inseridos, né? Então, por exemplo, nós precisamos entender, capturar a particularidade do Brasil. E para que. Eu volto a dizer, eu não gosto muito de usar também esse termo marxismo, mas veja, o marxismo, ele em tese deveria ter isso como ponto de partida, né? É partir da realidade concreta. Vamos lembrar que o Che Guevara tem uma frase muito interessante. Ele dizia: eu não tenho culpa se a realidade é marxista. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte, que a realidade está aí, com as suas singularidades, e elas têm que ser mediadas. É a mediação que são as particularidades que nos permitem capturar o movimento da realidade. Então, nesse sentido, o Amílcar Cabral, ele também traz elementos importantes, né? Como é que você vai discutir o papel da cultura, né? Então, eu havia comentado aqui do rapazinho que tem um canal lá, que ele tem um público, que é uma galera que curte um funk. Ele está pegando um público hoje que está nessa toada, que, aliás, tira aquela visão de que o funk coaduna com o tráfico, com a criminalidade, para usar esse jargão, né? Mas, na verdade, não. Existe uma galera, que não só ele, tem outros aí que estão discutindo, né? Então, acho que é nesse sentido, né? Assim, eu parto da ideia, da premissa, de que qualquer tentativa de educação política é necessário partir da realidade como ela se põe na vida cotidiana. E isso não é um modelo. Isso é uma tarefa de todos aqueles que têm uma sensibilidade, uma capacidade de captura do movimento do real. Coisa que nós tivemos com Kwame Nkrumah, Samora Machel. Eu dei o exemplo do Samora Machel, né? Ele fez, depois da Revolução, promover festivais culturais. É isso, ou seja, festivais culturais, no plural. Não é a virada cultural. Virada cultural é outra coisa, é engodo. Né? Porque aí você sai, passa a noite inteira e no fim você não vê nada. Não é isso que eu estou falando, né? Mas a cultura numa outra perspectiva, para que as pessoas de fato se humanizem, se sinta pertencente ao gênero humano, né? Isso é a produção cultural. Isso é promover a produção cultural. E, aliás, a burguesia ela é muito esperta nisso. Primeiro que, historicamente, ela se apropria e priva aquilo que, em tese, é popular. Por exemplo, quem falou que Shakespeare é de classe média? Shakespeare é popular. Vamos lembrar que o Beethoven tocava para bêbados, descamisados, né, e etc, etc. Quem inventou essa privatização, por exemplo, das chamadas músicas clássicas ou eruditas, não fomos nós, foi o capital. Mas tudo isso é obra da humanidade. Historicamente, o teatro era feito na rua, a gente sabe disso. Veja, então, nesse sentido, eu acredito que eu acho que eu inverteria a reflexão. Né? Não se trata de uma nacionalização do marxismo, mas trata-se de nós procurarmos maneiras de capturar a realidade brasileira. Por fim, eu gosto muito de lembrar do Mário de Andrade, quando ele fez o seu famoso giro pelo Brasil, e quando ele volta, que depois resultou na famosa obra Macunaíma, quando ele foi indagado o que ele estava trazendo na mala, o que ele falou? Eu estou trazendo o Brasil. Ele fez uma coisa básica, conheceu o Brasil, que não é qualquer coisa. Com essa pluralidade, riquíssimas culturais, né? Com esse Brasil, que de fato é um país cosmopolita. E é verdade. Cabe-nos conhecer. Não é? Eu acho que é nesse sentido, né? Então, por exemplo, aí entra, para findar, aí entra o papel do Amílcar Cabral. Não é só ir para a universidade e voltar com conhecimento. Mas como é que você vai discutir, inclusive sem baixar o nível, sem partir da ideia de que o nosso povo é ignorante ou burro, né? Porque tem-se muito essa visão, mas como é que você traduz essa realidade? Isso é um dado, né? Vamos lembrar, um dos maiores
esforços do Amílcar Cabral, sabe qual que era? Luta pela alfabetização. Aí você vai falar assim, mas pô, a alfabetização, porque ele identificou que o número de pessoas analfabetas em Cabo Verde e Guiné-Bissau era gigantesco. Então ele tem que partir de alguma coisa, tem que partir daquilo que é mais imediato. Então, ó, os Panteras Negras partiam do quê? Do café da manhã. O Amílcar Cabral partia do quê? Da alfabetização. Aliás, o Paulo Freire partia do quê? Da alfabetização. É nesse sentido. Então a gente tem que partir daquilo que está. Não adianta a gente fazer ciências sociais, história, seja lá o curso, e chegar e falar assim, agora eu vou dar o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, do Engels, que é um bom texto, e eu daria. O problema não é dar o texto, é como você vai explicar esse texto. Você vai ter que explicar lá que o macaco que o Engels está falando não é um macaco mesmo, né? Enfim, o Darwin, como é que você vai fazer as costuras? É isso que nos falta hoje. Não sei se eu respondo, William, mas eu acho que a emergência nossa é essa. Eu não consigo esquecer da capacidade que eles tinham de entender a sensibilidade mesmo, né? É isso. E essa... Você estava falando, Weber, e aqui eu me lembrando o tempo todo da tradutibilidade, né? Que é uma categoria que o Gramsci vai desenvolver, né? Como é justamente essa capacidade de fazer essa leitura da realidade, né? O Amílcar Cabral vai falar que a cultura é entender de fato a situação concreta da sua terra, né? Para transformá-la no sentido do progresso. Então, acho que nos falta também, talvez, a gente sair dessa... Não é nem sair, né, mas a gente se reduzir, se restringir a essa filologia, né, de ficar dissecando textos, fazendo, né, ficando aqui só no nível da abstração das categorias, mas fazer realmente a tradução da realidade, de olhar para a realidade de um ponto de vista historicista e tentar compreender quais são as necessidades históricas do nosso tempo, né, como o Gramsci dizia, né, a necessidade de ser um contemporâneo do nosso tempo. E isso significa superar, né, buscar superar essa visão, essa mentalidade colonial que o Amílcar Cabral também criticava, né, de se sentir superior porque foi estudar, né, ou adentrou no nosso tempo agora, né, adentrou a universidade, fez mestrado, fez doutorado, e aí tem um currículo Lattes, né, e se sente superior ao resto da humanidade, né? Então, para que a gente está estudando, para que a gente está se apropriando do conhecimento, né? Para a gente tentar justamente se articular historicamente nesse processo de transformação e superação das contradições do nosso tempo, né? Acho que tem a ver, inclusive, com a pergunta do Edgar, né? Ele pergunta aqui, né? É possível fazer um paralelo entre a criação de uma cultura nova no agir de Amílcar Cabral na perspectiva da liquidação da cultura colonial com o Brasil, né, submissão ao pensamento eurocentrista e cultura norte-americana? É uma pergunta, né? Aí chegam aqui mais alguns comentários, né, o Richard comentando aí sobre essa questão do professor Denis Oliveira, né, existe intelectual orgânico, intelectual famoso, nessa linha de busca de superação aqui desse conjunto de coisas atravessado por essa visão colonial que não deixa de ser burguesa, né? Então, tem uma pergunta do Edgar, acho que a gente ainda tem tempo, se alguém tiver ainda alguma pergunta, pode colocar, enquanto o Weber vai respondendo aqui, desenvolvendo para a gente. Fica à vontade. Então, a do Edgar, né? É possível fazer um paralelo com a criação de uma cultura nova no agir de Amílcar Cabral, na perspectiva de liquidação da cultura colonial com o Brasil, né? Submissão, pensamento. Então, primeiro aspecto que eu considero importante a gente refletir aqui é que o Amílcar Cabral ele morreu, assim como Kwame Nkrumah, assim como Che Guevara, como o próprio Lenin, né? Enfim, figuras que a gente tem mesmo como ícone, pelo menos como referência, né? De que lutou, despendeu, né? Parte da sua vida para a transformação social. Eles partiam da ideia de que uma nova cultura só poderia aflorar
com a emersão de uma outra sociabilidade. Não é? Uma nova cultura é um novo ser humano, são novas relações. Porque, veja, cultura, na verdade, também aqui nós temos que entender um dado importante, e isso o Amílcar Cabral nos ensinou também. A cultura não está descolada das relações sociais, né? Ela está nas relações sociais. Vamos lembrar a famosa exposição do Marx na ideologia alemã, né? Os homens são o que fazem como fazem, né? Ou seja, então, nós somos produtos do mundo, né? Nós refletimos a sociabilidade na qual nós estamos inseridos. E essa sociabilidade na qual nós estamos inseridos, ela é uma sociabilidade cujas relações entre os seres humanos, elas são fetichizadas, né? Para que nós tenhamos uma sociabilidade não fetichizada, é necessário superar essa sociabilidade. Então, veja, a superação, a produção de uma cultura nova, de um ser humano, ou melhor dizendo, de uma nova cultura, só poderá, de fato, ser identificada numa outra sociabilização. Isso não quer dizer que não há uma contradição no interior da sociabilidade, né? Alguns usavam o termo contracultura, né? Hoje é um termo também que já está ressecado. Mas, por exemplo, há as contradições no interior da própria sociabilidade e que a luta de classes também se manifesta no campo da cultura, né? De fato, eu havia apontado que hoje há uma privatização da produção cultural. Mas isso não quer dizer que não tem contradições. Por exemplo, tem pessoas, tem grupos de teatros significativos ainda na perspectiva prestiana, na perspectiva do próprio, da tradição do Augusto Boal, né? Para ficar um pouco, né? Galera do MST também tem uma tradição muito forte com a produção do teatro, etc. Existem muitos grupos de teatros aí que, inclusive, né, não se renderam a essa lógica mercadológica, etc. São as contradições. Agora, de qualquer maneira, eu acho que o debate da cultura ele é fundamental também, que nos contribui, esse é o ponto, né, essa é a preocupação do Edgar, para que nós não reproduzamos essa cultura da submissão. Porque a cultura do senhor, do escravo, né? Vamos lembrar, o Brasil é de uma formação colonial. É o único... pensando, né, na América, né? Mas, por exemplo, o Brasil é um dos países onde se nasceu, se forjou numa relação onde o termo senhor já era extemporâneo na Europa. Senhor é coisa do feudalismo, não é isso? Mas vejam, o Brasil reavivou o termo senhor e escravo, e a cultura do sim senhor, não senhor, é uma cultura da classe dominante para que a classe trabalhadora se mantenha subserviente, né? Basta a gente mesmo, quando é parado pelo policial, automaticamente a gente chama ele de senhor. Não, não, senhor, sim, senhor. Veja, então, é uma lógica, eu acho que aí é que está o debate da cultura de resistência. Como é que nós vamos nos afrontar o poder? Como é que a gente vai repensar? A professora tocou no ponto certo. A subserviência, as hierarquizações, ou, entre aspas, a cultura do poder, eu não gosto, senão lembra muito Foucault e não é muito minha praia, né? Mas veja, foi o que a professora trouxe aqui, um dado importante. Quando você começa a fazer o ensino superior, vai para o mestrado, doutorado, tende-se a classificar aquela pessoa como a superior, a autorizada a discutir temas que o outro jamais discutiria. E que não é verdade isso. Não é? Mas veja, então, essa cultura, eu acho que resgatar o debate da cultura no Amílcar Cabral, na realidade é que o termo cultura ele é provocativo, mas na verdade o que ele está nos convidando é que nós nos identifiquemos enquanto ser humano. E o humano, o humanista, não tem hierarquias. Não tem hierarquia, isso não quer dizer que você possa saber mais do que o outro. Está posto. A humanidade é assim.
Uns são formados em história, outros têm conhecimento em arte, etc. São essas diferenças que nos elevam. Ninguém está dizendo que todo mundo sabe as mesmas coisas, não é isso, né? Mas vejam, então eu penso que o que está em questão aqui é isso, é um projeto civilizatório contrário a um projeto anticivilizatório do próprio capital. E aí uma nova civilização passa por pensar projetos que supere essa forma de organização incivilizada. Esse é o ponto, né? Então, acho que a gente aprende muito com eles, né? Nessas hierarquias, né? Então, por exemplo, eu mesmo, eu comecei o nosso encontro lá atrás advertindo. Esses temas que a gente está discutindo, querendo ou não é um tema que se discute no âmbito acadêmico, no interior da universidade. Isso não é real, né? Tudo bem, tem lei 10.639, etc., mas não vamos pensar que esse cabedal, esse curso dessa natureza que a gente está tendo, né, a gente não pode dar muito crédito. Tudo bem, a gente usa as instâncias, etc., mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é um conhecimento que você não vai ter se você não tiver uma interlocução com os movimentos sociais. Percebe? Assim, né, eu mesmo, parte do que eu estudei é com os movimentos. E aí eu acho que o professor, quando o Paulo Freire aponta que o Amílcar Cabral é um pedagogo da Revolução, não é só porque ele está discutindo e transmitindo, é porque ele também está aprendendo. O educador também aprende. Eu, por exemplo, eu passei hoje aqui lendo, eu recuperei discussões que eu nem imaginava. E hoje eu estou com uma outra circunstância, um outro contexto, eu peguei coisas que eu não peguei lá atrás. Então, o educador, ele é educando. Esse é o ponto, né? Então, quando o Amílcar Cabral está pensando a relação com o povo, com a classe trabalhadora, é que ele também está ganhando. Porque o educador também ganha, pelo menos aqueles que se prezam, né? Tem lá aqueles que querem, né, só um pouco aquilo que o William trouxe do intelectual famoso é uma coisa. Agora, o intelectual orgânico, ele está sempre aprendendo. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem muito para aprender com Amílcar Cabral, Samora Machel, o Lenin, tantas outras figuras, né, que a gente, querendo ou não, tem como ícone, né, ou pelo menos como referência. Eu acho que é nesse sentido que pensar a cultura nova é pensar um projeto de uma civilização de baixo para cima, para usar a expressão do Hobsbawm, né? Uma transformação de baixo para cima. Isso requer a gente redesenhar, ou melhor dizendo, refletir qual é a sensibilidade nossa, né? Por fim, eu fecharia assim, eu não sou hegeliano, mas o Hegel trazia uma coisa que guarda muito. Eu acho que tem aqui, eu acho que ele acertou. Quanto mais você conhece a humanidade, mais você sente o mundo. Então, eu acho que é nesse sentido, né, que o papel que o Amílcar Cabral, por exemplo, nos legou, né, a capacidade e a sensibilidade de estar com o outro, de despender, de discutir, de conhecer. Eu acho que é nesse sentido, né? É isso. E a gente aprende não só com os clássicos, né? Com eles, mas com os colegas também, né? Como você bem disse, a gente não tem como dar conta do mundo numa vida só, né? Que a gente está aqui o tempo todo nessa troca de conhecimento, aprendendo uns com os outros. Então, o Amílcar Cabral, além de pedagogo da Revolução, né? Era poeta da liberdade, né? Então, a gente não tem agora mais perguntas, a gente está se aproximando aqui do final. Queria aproveitar para fazer a leitura de um poeminha aqui para a gente encerrar nosso encontro. Weber também, se quiser fazer suas considerações finais, pode. Antes de eu fazer essa leitura aqui para a gente encerrar, se você quiser acrescentar algo mais. Não, gente, de verdade, eu queria de novo aí, né, assumir as lacunas, volto a dizer, eu estou agora, de verdade, eu estou terminando de fazer os meus apontamentos com o meu orientador, devo defender
a tese, preparando para um concurso aí para mais de 1.000 pessoas participando. Enfim, meio que, né, faculdade, fechamento de nota. Então, quer dizer, eu estou meio atribulado. Se aparecer alguma, que eu tenho certeza que apareceu, mas assim, eu sou humano, faz parte, me coloco à disposição mesmo de estar aqui com você em outras ocasiões, tá bom? E assim, eu peço desculpa aí pelo, enfim, pelos hiatos, né? Mas eu acho que só o fato da gente se encontrar e tentar recuperar um autor dessa magnitude, eu acho que a gente já tá bom? Então, eu agradeço a Joeline e todos vocês aí, tá bom? E fico à disposição. Depois eu vou deixar meu e-mail aqui, ó. Quem quiser me dar um alô, a gente pode ir trocando, tá bom? Obrigado, hein? A gente que agradece. Eu aqui estou agradecendo também em nome de todos que já estão aqui no chat, né? Agradecendo e tecendo aqui vários elogios, né, dessa aula maravilhosa e necessária, como o William está falando aqui. Né, de trazer, né, para a nossa realidade, pensar a partir da nossa perspectiva do global, na perspectiva da filosofia da praxis, recuperar, inclusive, né, como diz o Gramsci também, a história na perspectiva dos grupos subalternos, né, de repensar aí nesse sentido de transformação, nesse viés, né, e por isso que eu termino aqui com Rosa Negro, né, que ele vai dizer, Amílcar Cabral vai dizer o seguinte, né? Rosa, chamam-te Rosa, minha preta formosa. E na tua negrura teus dentes se mostram sorrindo. Teu corpo baloiça, caminhas dançando, minha preta formosa, lasciva e ridente. Vais cheia de vida, vais cheia de esperanças. Em teu corpo correndo a seiva da vida, tuas carnes gritando e teus lábios sorrindo. Mas temo tua sorte na vida que vives, na vida que temos. Amanhã terás filho, minha preta formosa, e varizes nas pernas e dores no corpo. Minha preta formosa, já não serás rosa. Serás uma negra sem vida e sofrente. Serás uma negra e eu temo a tua sorte. Minha preta formosa, não tema a tua sorte, que a vida que vives não tarda a findar. Minha preta formosa, amanhã terás filhos, mas também amanhã terás vida. Então, com isso, eu encerro aqui nosso encontro, agradecendo mais uma vez a todas e todos e a Weber, e a gente continua junto, né, nas próximas edições aí dos cursos que ainda virão. Tá? Obrigada, boa noite.